Olá, meus amados do Facebook, também do YouTube. Chegou o momento de mais uma ministração. Uma ministração que vai nos fortalecer, que vai fazer-nos crescer espiritualmente e ver aonde que nós estamos sentados. Na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode nos tirar de lá. Amém, meus amados? Então, meus amados, chegou esse momento em que eu vou dividir com você, compartilhar com você, né, essa ministração, para que você cresça em sabedoria, né, em sabedoria de Cristo. Você precisa crescer em Cristo e em sabedoria de Cristo. No Espírito Santo é que você precisa crescer. Então, sejam todos bem-vindos a esta sala hoje, né? A Igreja de Cristo é uma igreja espiritual, não é quatro paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo ela é espiritual, e aonde estiver uma pessoa ou mais pessoas reunidos nesta palavra, nós estamos em comunhão com Cristo. Foi assim que disse a palavra, né? Então, meus amados, para começar, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, dá um like nesse vídeo, principalmente lá no meu canal no YouTube. Entre lá neste canal, se inscreva nesse canal para que ele venha se fortalecer e assim ele venha se expandir e libertar outras pessoas que, assim como eu estava, você talvez estava, né? Mas através desta palavra você foi libertado, né? Hoje você pode andar com as suas próprias pernas. Hoje você pode andar, enxergar com seus próprios olhos. Hoje você não precisa de um homem dizendo por onde você deve andar, o que você deve vestir, o que você deve comer. Não, hoje você não precisa mais disso. Através de quê? Através desta palavra que foi ministrada na tua mente. O Evangelho de Cristo, o Evangelho libertador. Então compartilhe, dê um like, se inscreva neste canal, assim você vai receber notificação a cada vídeo que eu colocar nesse canal. Em Nova Aliança. E você você não está pagando nada para se inscrever, mas vai estar me encorajando a eu estar aqui a cada quarta-feira, a cada domingo, né? A cada quarta-feira que chego cansado, cheguei agora do meu trabalho e já estou aqui disponível para juntos nós compartilharmos esta palavra, recebemos esta palavra em Cristo, amém? Então, como de sempre, todas as nossas pregações, todos os nossos estudos, temos um tema. Então o tema hoje seria, eu poderia dar dois nomes a esse tema, eu poderia dar dois temas, né, a essa pregação. O primeiro tema, eu diria, é igreja pirata. Sabe o que é igreja pirata? Você que bebe, você que já bebeu, bebe ainda, você deve saber, aquela garrafa de Montilha, onde o cara está com um oi fechado. Pirata, o homem pirata, né? Então eu podia dar o título dessa nossa mensagem, Igreja Pirata. E também, mais um título mesmo que nós vamos dar início, né? Vamos deixar como título, eu vou deixar como título Igreja Tapa-olho. É isso mesmo, Igreja Tapa-olho. Então, para nós iniciar a nossa homilia, sejam todos bem-vindos, você que está entrando nesta sala neste momento, sejam todos abençoados pela graça de Cristo e o poder deste Evangelho que tem nos abençoado e tem nos mostrado a cada dia por onde nós já caminhamos, amém? Então, para acompanhar comigo, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e abrir a sua mente no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 29, no versículo 9, nós vamos ler até o 12.
Amém? Perdão que hoje eu estou tossindo, tô mais rouco do que o Pato Donald, né? Não sei como vai ser terminado isso aqui. Bem, Isaías 29, versículo 9, disse assim o profeta Isaías, disse Deus, aliás, né? Disse Deus pela boca do profeta Isaías: estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Meus amados, eu vou começar pedindo ajuda a você. Se uma pessoa anda bêbada, se uma pessoa anda cambaleando, mas não é de vinho, não é de bebida forte, do que poderia ser que essa pessoa anda bêbada e cambaleando? Eu vou dizer para você de que é, já que não é de vinho, não é de bebida forte, é de quê? De doutrinas de homens. Essas doutrinas embriagam o bêbado, embriaga a igreja, né? Essas doutrinas embriagam a igreja, deixa a igreja embriagada. E uma pessoa, eu faço-lhe uma pergunta agora, uma pessoa que está bêbada, que está cambaleando, ela acerta tudo que ela faz ou ela erra tudo? A única coisa que um bêbado acerta é a casa dele. É a casa dele, mas muitas das vezes ele não consegue nem abrir a porta, já dorme no pé da porta, porque tão bêbado ele está que erra o buraco da fechadura. Então, é essa situação de uma pessoa que está bêbada, que anda cambaleando. E Deus falando pela boca do profeta, né? Não de bebida forte, porque o Senhor, olha quem foi que fez isso. Porque o Senhor derramou, o Senhor está aqui com S maiúsculo, Senhor com nome, letras maiúsculas. Então Deus, né, derramou sobre vós. Quando eu falo para uma pessoa, porque tem certas pessoas por aí que diz que tem 40, 50 anos que conhece a palavra, eu conheço a palavra. Você começou ontem, eu conheço há 40 anos, mas o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está bêbada, e não de vinho, mas de doutrinas que deixam as pessoas cegas e surdas dentro dessas religiões. E quem é que faz isso, que faz a pessoa ficar bêbada sem tomar uma taça de vinho? É quem é? É o Satanás ou é Deus? Aqui está dizendo que é Deus. É Deus que faz, não é Satanás, né? Deus derramou sobre vós o espírito de profundo sono. Então agora juntamos uma pessoa bêbada e uma pessoa que está em profundo sono. O que é que essa pessoa vê? O que essa pessoa ela pode ver? Ela pode cheirar? Ela pode falar? Não. Ela não pode ver, ela não pode falar, ela nem pode cheirar. Não sente nada. Não estou sentindo nada. Por quê? A pessoa está embriagada com doutrinas religiosas, doutrinas das religiões, está
E quem foi que derramou o Espírito? Deus não mandou, meus amados, me ajuda aí. Deus, Ele não mandou um Satanás na vida dela para que ela não entendesse a palavra de Deus. Quem foi que Deus mandou lá? Um espírito de profundo sono. De profundo sono. E fechou os vossos olhos. Então agora Deus mandou esse espírito que deixou uma pessoa bêbada, que derramou sobre ela um profundo sono e lacrou os olhos delas. Lacrou. Quem foi que fez isso, meus amados? Deus. Quando é que Deus faz isso? Quando a pessoa anda bebendo essas doutrinas religiosas. Campanha tem escrito na Bíblia? Não, mas a pessoa bebeu aquilo lá. Fogueira santa tem aqui na Bíblia? Não, mas a pessoa bebeu aquilo lá. Campanha de Jericó tem aqui na Bíblia? Não, mas a pessoa fez, ela bebeu daquela doutrina. Campanha de Ana tem aqui na Bíblia? Não, mas a pessoa fez campanha de Ana. Então o que é que Deus, meus amados, quando eu falo para as pessoas o porquê que essas pessoas que vivem enrolada nessas religiões, seja ela quem for, estão bêbadas, estão com sono, e não é ela que quer, não é ela que não quer entender, é Deus que faz isso. É Deus. Quando a pessoa se envolve com religião, porque Jesus de Nazaré não tinha religião. Ele não tinha. Qual era a religião de Jesus de Nazaré? Ele não tinha. E por que o povo, para ser salvo, tem que estar enfiado em uma religião? Aí acontece isso aqui, ó. E a pessoa não sabe o porquê. Perdão. Aí quando aparece uma pessoa que Deus tirou o lacre dos olhos dela, quando aparece uma pessoa que Deus tirou o sono, o espírito de sono da vida dela, quando aparece uma pessoa que Deus curou a bebedice dela, do vinho, né, que está aqui, desse vinho, que não é nada, mais nada, menos nada de que doutrinas religiosas, né? Não posso comer carne de porco, é vinho. É vinho. Não posso trabalhar no sábado, é vinho. Está bêbada, está se bebedando, está se embriagando com doutrinas religiosas. O espírito de profundo sono fechou os olhos, os vossos olhos, que são o quê? Que são profeta. Olha, meus amados, me ajuda aí. Olha só, Deus falando o porquê que essas pessoas andam em profundo sono, anda bêbada, anda cambaleando, anda, perdão, hoje está difícil, anda de olhos fechados, perdão, anda de olhos fechados, porque elas andam, são com os olhos dos profetas. Aqui era dos profetas, presta atenção. Aqui era dos profetas, porque nesse tempo aqui não existiria pastor. Mas hoje, de quem é os olhos, os ouvidos que a igreja de Cristo anda? Dos pastores. A igreja ela não anda com os olhos do Evangelho, com a luz do Evangelho. A igreja anda com os olhos dos pastores, com os ouvidos dos pastores.
Por isso que anda cambaleando, anda bêbada, anda com profundo sono, sem ouvir, sem enxergar, né? Que são os profetas. Então, como nesse tempo não tinha pastor, era profeta, então que são os pastores, os sacerdotes, que temos por aí, os bispos, né, os apóstolos, são eles. Olha com quem a igreja anda aqui. Olha onde é que estão os olhos da igreja. Por que a igreja está sendo guiada? Você vê que a igreja ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo, está sendo guiada pelos olhos dos pastores, dos apóstolos que tem por aí afora. E vendou a vossa cabeça. Vendou, fez o que? Uma múmia agora. Não, cada vez está piorando a igreja. Está piorando, olha, os profetas. E vendou a vossa cabeça. Virou uma múmia. Então é assim que a igreja de Cristo anda. Uma múmia. Que são quem? Presta atenção, meus amados. Que são os videntes. Como é que nós estamos de vidente dentro dessas chamadas igrejas? Assim, ó. Assim, ó. Tá assim, ó, de vidente dentro dessas chamadas igrejas. Eu conheço gente que passou por esse vidente, eu conheço mulheres, né? Vou dividir nos dois, vice-versa. Eu conheço mulher que passou por um vidente desse aqui, e o vidente disse, a mulher estéril, a mulher não conseguia engravidar, passou por um vidente desse, ele disse, você vai ficar grávida, e ela engravidou. O pior é isso. Mas por que ela engravidou, meus amados? Entenda aqui, ó. Porque Deus derramou sobre vós um espírito de profundo sono, um espírito do engano. Porque o que ela recebeu não está no Evangelho. Se não está alinhado com o Evangelho, é engano. Para que essa pessoa permaneça nesses calabouços e não conheça Deus. Conheço homens, pai de família, que um vidente desse disse, seu filho vai ser um doutor, vai andar de paletó. E ele acreditou, acreditou no vidente, porque não é uma profecia, porque as profecias terminou com o apóstolo João. Não existe mais profecia. Então o que nós vemos hoje dentro dessas chamadas igrejas? Vidente. Vidente. É isso que nós vemos. Não é? São feiticeiros, videntes feiticeiros. A mesma coisa que aconteceu com Moisés, lá no Egito. Moisés jogou o cajado, virou a cobra. Veio os feiticeiros, jogou um deles também e virou a cobra também. Então, meus amados, nós precisamos entender e saber que não existe profecia. Se hoje acontece algo relacionado a essas coisas, é coisas de feitiçaria, de feiticeiro, de vidente. Vidente, igreja que hoje a igreja de Cristo só está no lugar, só vão para o lugar buscar a bênção. Ah, que naquela igreja é abençoada, fulano foi lá, foi abençoado, eu vou lá. O cristão não pode andar correndo atrás de bênção. O cristão que é cristão,
ele espera a bênção chegar até ele. Não adianta ficar correndo, você corre atrás de bênção. É mais ou menos assim o engano. O espírito do engano, eu vou revelar. O espírito do engano, ele trabalha dessa maneira. Só para você abrir o seu entendimento, né? Uma chamada à igreja, 2.000 pessoas lá dentro, lotado. 2.000 pessoas lá dentro, né? Aí o vidente desse aqui, um vidente, como é que eu falei desse outro? Feiticeiro. Um vidente feiticeiro falou lá, apontou o dedo para uma daquelas pessoas de lá da frente, ou mesmo sem apontar, ele falou: você, mais ou menos assim, você que está com dor de cabeça, imagina no meio de 2.000 pessoas, se não tem alguém ali dentro com dor de cabeça, é lógico que vai ter. Aí a pessoa diz: olha, né, que o homem é vidente mesmo, né, que o homem é profeta. Profetizou que eu estava com dor de cabeça. É quase impossível. No meio de 2.000 pessoas, seja bem-vindo, Olisvete, que é essa outra que eu não estou enxergando daqui. No meio de 2.000 pessoas, alguém não está com dor de cabeça. Então, as pessoas dizem que aquele homem é de Deus, porque ela falou, ela adivinhou que ela estava com dor de cabeça. Você imagina Jesus de Nazaré nos seus dias? Jesus não era de Deus. Por quê? Porque ele nunca profetizou essas coisas. Jesus de Nazaré nunca leu o CPF de ninguém. Nunca falou para ninguém que a pessoa estava com dor de cabeça. Ao contrário, elas vinham dizendo que precisava de uma cura. Ele nunca falou que ninguém estava doente ou que ia receber bênção, nem nada. Então Jesus de Nazaré não era o homem de Deus, porque ele nunca falou isso. Ah, que Deus está me revelando, esses são os videntes, e o povo acredita, porque aconteceu ali. É impossível, o vidente diz que aqui em nosso meio tem uma mulher que está naqueles dias. É impossível, no meio de 2.000 pessoas, não tem uma mulher que esteja naqueles dias. Eita, olha, essa igreja é de Deus mesmo, ó. Olha, o profeta de Deus adivinhou que eu estava naqueles dias. Ah, não vou sair daqui mais não. Não vou sair daqui mais. E é assim, meus amados, nós temos que ficar atento naquilo que está alinhado com o Evangelho. Se não estiver alinhado com o Evangelho, é o espírito do engano, o espírito de profundo sono que está agindo ali, fazendo com que esse espírito de profundo sono está colaborando para que aquela pessoa permaneça no erro, não saia do erro, não conheça Deus e Deus, através disso, não possa lhe perdoar. É mais ou menos isso. Nós temos que ficar espertos, meus amados. É que eu falo para as pessoas. Não adianta um profeta, que não é profeta, profeta acabou em João. Então, se hoje tem alguma pessoa dentro dessa chamada, nesses locais chamados de igreja, profetizando alguma coisa, é vidente, é feiticeiro. Não caia na onda dele. Não caia. Terminamos aqui tudo. Nós vamos ler até o 12, nós lemos até o quê? Nós lemos até o 10. Versículo 11. Versículo 11. Toda visão já vos tornou como as palavras de um livro selado. Então a igreja está lá dentro, naquele local chamado igreja, lá na frente. O pastor lê, torce a palavra, passa para a igreja recebe. Não vai examinar a escritura se aquele pastor ele falou direito ou torceu a palavra. A igreja não está nem aí. A igreja não está nem aí, né? Aí diz aqui no 11: toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado.
Então, se eu dou, o pastor não pode ensinar o evangelho de Cristo para a igreja. Não, eles trabalham ao contrário. Vamos selar o evangelho. Para eles nós damos lei. Porque a lei é mentira. Não dá mentira para ele. A lei hoje, eu quero que você me entenda bem, para que depois não saia boato. A lei foi uma verdade, enquanto ela valia. Mas hoje ela não vale mais, ela foi anulada. Então, uma vez que eu prego lei para vocês, eu estou pregando mentira, porque a palavra, a lei, ela foi anulada. Então é assim que os pastores, chamado pastor, porque não existe pastor hoje. Não existe pastor. Esse título de pastor, eu sou o pastor, não existe. Então ele sela o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é totalmente revelado, você entende tudo, né? Então os pastores selam, não dá para a igreja. Aí vem, e hoje em dia, está acontecendo hoje em dia, que não basta eles selarem o evangelho de Cristo, mas o que é que eles estão dando para a igreja? Estão lendo o evangelho para a igreja em hebraico. Poxa, uma igreja totalmente baiana. Vai entender do hebraico, pelo amor de Deus. É que está acontecendo nessas redes sociais. Judeu querendo ensinar brasileiro a falar judeu, como se os judeus, como se os judeus tivessem moral para falar de algo espiritual. Os judeus não têm moral para falar de algo espiritual, porque os judeus foram condenados. E a igreja tentando seguir os judeus. Então, meus amados, é por aí, né? A palavra de um livro selado, porque se dá ao que não o que sabe ler, né? Vamos tornar aqui. Toda a visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler. Então, se abrir o evangelho de Cristo para a igreja, por mais que uma pessoa não saiba ler, mas ela vai entender, porque o evangelho de Cristo está na nossa mente. Ela vai entender. Agora sela o evangelho e dá a lei para ela. O véu de Moisés, não vejo nada, não estou vendo nada. Dizendo, lê isto. O livro está selado. Peço-te. E ele responde, a igreja responde, não posso, porque está selado. Aí o pastor lê para ela, olha, eu sei que a irmã não sabe ler, a irmã não foi à escola, então eu vou ler o livro selado que está selado para você, irmão. A irmã vai participar da campanha de Santo Antônio. Tem campanha na Bíblia? Não tem. Mas ela participa, porque o pastor abriu o livro para ela. A irmã vai fazer uma campanha de Ana. Você sabe, né, irmã? Ana não tinha filho. Fez uma campanha, fez um voto. E a irmã vai fazer um voto também, viu? R$500, a senhora vai pôr no envelope para você ter um filho. E o espírito do profundo sono agindo. Vai fazer essa mulher ganhar neném. Vai fazer ela engravidar. Só para ela não conhecer Deus. Não conhecer a liberdade dela, que ela tem. Respondeu, não posso, porque está selado. 12. E dá-se o livro ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, não sei ler. É a Bíblia agora em hebraico que estão dando para as igrejas aí. A igreja não sabe ler, não entende nada de hebraico, e os pastores estão aproveitando dessa ignorância da igreja para ler em hebraico, ensinar a igreja em hebraico. Uma igreja cheia de baiano, mas entender palavra escrita em hebraico.
Pelo amor de Deus. Peço-te que lê, responde, não sei ler. Não sabe ler em hebraico. Aí o pastor disse, não, eu vou ler. Amanhã vamos fazer uma campanha de Davi. E cada um vai trazer R$100 no envelope. E sai distribuindo envelope para todo mundo. A igreja não sabe ler em hebraico. Então eles fazem isso da igreja. Bem, vamos para nós continuar. Abra sua Bíblia em Efésio. Efésio capítulo 1. Nós vamos ler do 18 ao 21. Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Nós sabemos, acho que todo mundo sabe que o coração não tem olho. Então o que Paulo está dizendo aqui? Iluminai o vosso entendimento. Para não participar de campanha de Jericó. Não participar da campanha de Davi. Não participar da campanha de Ana. Não fazer essas eu nem sei que nome chamar isso aqui. Iluminai o vosso entendimento. As mesmas pessoas que confessam, que crê na palavra, crê no que está escrito, vai fazer campanha. Está escrito campanha? Não está. Não tem, de Gênesis a Apocalipse não tem escrito campanha. E por que faz? Os olhos estão vendados. O entendimento está vendado. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes, você vê que não é olho, é entendimento, para saberes qual é a esperança do seu chamado. A esperança do seu chamado. Então, meus amados, se não está no Evangelho de Cristo, não faça. Você tem que dar dízimo, está escrito aqui no Evangelho de Cristo para dar dízimo? Não está. Não dê. O seu chamado. Qual é a riqueza da glória da sua herança? A igreja não conhece a herança dela. Porque está com os olhos vendados. A herança dos santos. 19. Qual a suprema grandeza do seu poder? Então, aonde é que está o poder de Deus? No Evangelho de Cristo. As pessoas vão buscar poder em campanha. Vão buscar poder na mão de pastor. Pelo amor de Deus, igreja. Está na hora de se acordar. Está na hora de expulsar esse espírito de profundo sono da sua vida. E você se acordar. E seguir a Cristo. Com a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Onde é que está o poder de Deus? No Evangelho. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Não é campanha da velha aliança, é o Evangelho de Cristo. 20. O qual excedeu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita. Foi isso que Deus fez. Fazer você, a igreja, né? Fazer você ressuscitar e sentar à direita de Deus. Você, porque todos nós já fomos ressuscitados. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Então você precisa, a igreja precisa conhecer esse poder para não ser enganado. À direita, fazendo-o sentar à sua direita aos lugares celestiais. Aos lugares celestiais. 21.
acima de todo principado. Há nome do principado que na religião diz que por exemplo, a igreja, a religião, quando vai ler essa passagem, eles lêem mais ou menos assim: acima de todo Satanás. Porque principado para a religião é Satanás. Mas a palavra principado vem da terminologia príncipe, o filho, o primeiro filho. É príncipe. Então, acima de todo principado. E também essa palavra nos dá origem, né? Vem da terminologia poder. Aquela pessoa que pode mandar, que manda, né? Que dá ordem. Então, esta palavra quer dizer isso, mas a religião diz que é Satanás. E potestade, e poder, o domínio e de todo nome que se possa referir-se, não só no presente século. Que presente século? É no século que nós estamos vivendo hoje, nesse século 21, 22, nós estamos no século 22 já, né? No século 22 ou no primeiro século que eles viviam? No primeiro século que eles viviam. Então esta palavra aqui, no presente século que eles viviam, que eles estavam enfrentando tudo isso aqui. Os principados, os protestados, pessoas que mandavam. O presente século. Mas também, aí agora falou conosco, mas também no vindouro. Falou conosco agora. No presente século que eles viviam, mas também no vindouro. O que Paulo está dizendo aqui? Para nós não viver no domínio dessas pessoas que mandam, né? Não crê neles, mas crê em quem? Em Cristo, na sua palavra, que é o Evangelho, essa que eu estou lendo aqui. Expressivo vindouro, tínhamos ler até o 21, mas não acabou não. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 e 4. Versículo 3. Mas se o nosso evangelho, olha só, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. É para os que se perdem que está encoberto. 4. Mas presta atenção, meus amados, que é outro nome que na religião é diabo, é Satanás. Vamos ler? Versículo 4, vai lendo, vai acompanhando aí. Nos quais o Deus deste século, que século que é? Século de 22 que nós vivemos? Ou no século que eles viviam? No século que eles viviam. E quem é? E quem é esse Deus desse século que eles viviam, que eu já tenho vídeo aí no YouTube explicando, né, com contexto e tudo? Moisés. Moisés era o Deus do século que eles viviam. Então a palavra está dizendo aqui que Moisés cegou aqui, ó. Vamos voltar aqui no versículo 4. Nos quais o Deus desse século, do século que eles viviam, cegou, Moisés cegou o entendimento dos incrédulos. Então o Deus daquele século era Moisés. Já tem um vídeo aí lendo textos e contexto, provando que era Moisés, o Deus daquele século. Ainda tem o 4. Perdão, estou tossindo. Essa temperatura me coisa toda. Não acabou o 4 ainda não. Presta atenção, vamos voltar ao 4 porque tem coisa interessante aqui. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho.
Então, o que era que Moisés pregava? A lei. Se eu vou pregar a lei para você, eu estou escurecendo o seu entendimento. E você não vai entender o Evangelho de Cristo. Era isso aqui, ó, que Paulo está falando. Para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, uma pessoa... Se eu terminar de ler o versículo 4, que já partimos para outra. O Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o que é a imagem de Deus? O Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que Cristo e não Jesus de Nazaré? A palavra aqui não está escrito Jesus, está escrito Cristo. Cristo era o Espírito. E quem era esse Espírito? O próprio Deus na carne, chamada Jesus de Nazaré. Então aqui por isso que diz que era a imagem de Deus. A imagem de Deus. E não acabou não. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 19, do 19 ao 21. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei, presta atenção, meus amados, sabemos que tudo o que a lei diz, a Torá, a lei, tudo isso aqui, ó, é a Torá traduzida, né? Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei. Quem era que vivia na lei? O que é que a lei dizia? O que é que a lei dizia? E para quem? Perdão. Tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o povo judeu que vivia na lei. Não era para nós, meus amados. Era para os judeus. Então, se eu pego a lei e prego para vocês, eu estou fazendo vocês de quem? De judeu. Mas Cristo não nos fez judeu e nem gentil. Cristo nos fez o quê? Cristão, espirituais. Vamos voltar? Essas passagens, até parece que eu estou lendo outra Bíblia. Até parece que eu estou lendo uma Bíblia que não é uma Bíblia que se lê, que os pastores têm na mão. Parece que eu estou lendo outra Bíblia, uma Bíblia que eu acabei de fazer. Mas não. É porque o Evangelho de Cristo, ele sela. Ele para que você não lê, não entenda. Tudo que diz a lei, diz aos que vivem na lei. O que vive na lei o diz, para que se cale, para que os da lei se... Preste atenção, diz o que vive na lei, diz para que se cale toda a boca, né? Para quem vive na lei, que a palavra está dirigida a quem? Aos judeus, para que eles se calem, que eles foram condenados, para que eles se calem toda a boca e todo mundo seja culpável, e que eles calem a boca e que ele seja culpável da lei que Deus deu para ele e eles não cumpriram. É o que está escrito aqui. Nosso pastor prega isso dentro da igreja? De jeito e maneira. Culpável perante Deus. Vamos ler o 21? Vamos ler até o 21. Versículo 20. Visto que ninguém está justificado, os judeus não estavam justificados, né? Visto que ninguém será justificado diante dele, por quê? Por obras da lei. Então, cumprindo lei, eles iam ser justificados perante Deus? Não ia. Até porque, se eles cumprissem toda a lei, 613 mandamentos. Se eles cumprissem, eles podiam até ser justificados. Mas eles não cumpriam tudo, né?
por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento. Pela lei vem o pleno conhecimento de quê? Do pecado. Você entende, meus amados, o porquê que os crentes vivem confessando que tem pecado? Porque eles estão cumprindo lei. Então a lei põe no entendimento deles que eles têm pecado. Mas se eles tirar a lei fora e viver o evangelho só, o evangelho vai mostrar para eles que eles estão libertos, que eles foram justificados, eles foram santificados. Agora, você já viu um pastor pregando isso dentro da igreja? Não. Por quê? É outra Bíblia que eles pregam lá? Não, é essa mesma. Eles apenas selam o evangelho de você. Somente isto. Pleno conhecimento do pecado. Vamos ler o 21 também, né? 21. Mas agora, sem a lei, se manifestou ou vai manifestar? Aqui está escrito que manifestou já. Se manifestou a justiça de Deus. Manifestou ou não manifestou? Manifestou. Hoje nós estamos justificados, porque a justiça de Deus manifestou. Mas se eu estou na lei, Deus não justificou eles. E não parou não, você vai ficar aterrorizado quando nós partimos. Nós temos muita coisa para ler ainda. Você está com sono, pode dormir. Agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada. Testemunhada ou vai ainda ser testemunhada? Não, já foi testemunhada. Testemunhada pela lei e pelos profetas, que eu falei no vídeo, acho que foi antes de ontem, né? Moisés e Elias. Elias representando a lei profética e Moisés representando a lei cívica e religiosa. Pronto, tá aí. Aí estamos o quê? Justificados. Amém, pessoal? E não acabou não. Nós lemos 2 de Coríntios capítulo 4. Vá lá, volta em 2 de Coríntios capítulo 3. 2 de Coríntios capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Quero acelerar, já está com 1 hora que nós estamos aqui. Versículo 13, né? Então vamos lá, versículo 13 ao 17. E não somos como Moisés. Olha, não somos como Moisés. Então o cristão, que é cristão mesmo de verdade, ele não é como Moisés. Aqui está dizendo que não. E o que era que Moisés fazia que o cristão não faz? Castiçal. Tinha em Moisés? Tinha. Tem dentro das igrejas? Tem. Páscoa, que chama de Santa Ceia, mas é Páscoa. Tinha lá em Moisés? Tinha. Tem dentro das igrejas hoje? Tem. A palavra está dizendo aqui que nós não somos que nem Moisés. Não é para nós ser que nem Moisés. Porque se nós for ser que nem Moisés, nós vamos estar na lei. A graça serviu para nada. 13, né? Cadê? Nós paramos aqui. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face. Está aí uma igreja com véu sobre a face. Não enxerga nada, não enxerga nada, porque o véu está na face da igreja. Se tem lei, o véu está posto. Se o véu está posto, não enxerga o evangelho. Quando eu falo para as pessoas o porquê que elas não entendem do evangelho, né? Por quê? Porque estão na lei, estão com véu. Tira o véu. Meus amados, foi isso que eu fiz. Quando eu frequentava a igreja ainda, eu lá dentro, mas eu já tinha tirado a Santa Ceia, porque eu já tinha entendido
que não existia Santa Ceia, porque a ceia era Páscoa. Não existia Páscoa, porque o último cordeiro foi oferecido. O último. Então eu cheguei a entender isso, eu dentro da igreja, frequentando a igreja, já tinha o quê? Cortado a Santa Ceia. Já não participava mais. E Deus foi, cada coisa que eu eliminava, campanha, já tinha cortado. E cada coisa da lei que eu ia cortando, Deus ia abrindo mais. E chegou o momento, disse, agora você está preparado para sair daí. Antes eu tinha medo de sair, eu confesso. Eu tinha receio de sair da igreja. Sabe por que eu tinha receio? Se vocês tiverem paciência, eu conto. Sabe por que eu tinha receio de sair da igreja? Porque eu já tinha presenciado várias pessoas que tinham saído da igreja e voltava para chamar de igreja. Ou até mesmo procurava outra. Mas não importa, se você está dentro da igreja, não importa a placa, você está errado, porque a igreja não existe, a igreja somos nós. A igreja somos nós. Aqui, versículo 13, né? Não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Se eu explicar um pouco para você. Moisés, as primeiras vezes que ele subiu no monte, né? A primeira vez durou até 40 dias, não foi? Assim conta a história, não sei se é verdade, eu estou passando o ovo do preço que eu comprei, né? 40 dias, Moisés desceu com o rosto brilhando, brilhava mais que essa lâmpada que está acesa aqui agora, 200 watts. E o que é que o povo fazia? Virava o rosto, porque qual era o entendimento que eles tinham? Quem visse Deus morria. Esse era o entendimento deles. Mas o tempo foi passando e Moisés subia no monte e o rosto dele já não vinha brilhando. O que era que Moisés fazia? Ponhava o véu. Se eu ponhar o véu, o povo não vai ver. Que Deus já não desce, já não me acompanha até. Deus já não está sendo como é que nós chamamos aqui? Cavalheiro, que leva você, por exemplo, chega a visita aqui na minha casa, eu estou indo embora, tal, tchau, aí, não, eu vou te acompanhar até o portão. Deus já não estava fazendo isso, acompanhando Moisés até o pé do monte. E por conta disso, o rosto dele já não brilhava mais. Ele não queria que o povo visse aquilo lá, soubesse, né? Tivesse um entendimento daquilo lá. O que é que ele fazia? A astúcia de Moisés, véu no rosto. Meus amados, e é assim que os pastores estão fazendo isso. Ponhando véu no seu rosto para você não entenda do evangelho que foi dado a ti, da tua liberdade em Cristo. Os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Vamos ler o 14? Vamos, né? Nós estamos em 2 Coríntios, vamos ler até o 17. 14. Mas os sentidos deles, de quem? Do povo de Israel, que hoje nós vemos dentro da igreja, o sentido, o entendimento da igreja. Mas o sentido deles se embrotaram, ou seja, escureceu. A igreja não está entendendo mais nada. O pastor disse que ela tem que fazer uma campanha, ela faz. O pastor disse que ela não deve comer carne de porco, ela não come. O pastor disse que ela não deve ir numa festa, ela não vai. O pastor disse que ela não pode cortar o cabelo, ela não corta. O pastor disse que ela não pode usar uma bermuda, ela não veste. O sentido deles se embrotaram. Pois até o dia de hoje, quando se faz a leitura da antiga aliança, a leitura da lei, da antiga aliança, o mesmo véu está no rosto da igreja. Quando o pastor prega o dízimo, véu no rosto da igreja, ela dá, o pastor põe o véu e o pastor no bolso da igreja, a mão na carteira. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança,
o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo dízimo não existe mais, campanha não existe mais, jejum não existe mais, buscar Deus no monte não existe mais, Páscoa não existe mais, batismo nas águas não existe mais. Por quê? Por que ele não enxerga tudo isso? O véu. Lê a leitura aliança, o véu desce. Permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, tirado fora, tem que tirar. Se a igreja não tira o véu, ela não vai, pode ser, o pastor pode ter estudado até em raiva, aquela faculdade que tem lá fora, sei lá, não vai entender. Porque se eles entendessem, eu parava de pregar esta palavra, porque ela se tornaria mentirosa. É por isso que eles não entendem, porque a palavra está aqui aberta, mas Deus não permite que eles entendam. Se a pessoa vive praticando lei, Deus não permite que eles entendam. Entendeu? Até hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo tudo é removido. 15. Mas até hoje, quando é lido o quê? Moisés. Quando é lido Moisés, o véu está posto. O véu está posto sobre o coração deles, sobre o entendimento do coração deles. 16. Quando, porém, e o caldo aqui está engrossando, se você quiser correr, você vai correr logo, corra logo, porque o caldo vai engrossar. 16. Quando, porém, alguém deles, desse povo que pratica a lei, quando alguém deles se converte, então o cara que aceita a lei na vida dele, pregação da lei, dízimo, batismo, jejum, Páscoa, essa pessoa não é convertido, não. Ele não diz, não convida as pessoas para se converter, quando eles não são convertidos, porque prega a lei para a igreja. Como que vai converter uma igreja se eles pregam algo que desconverte? É o que está escrito aqui. Vamos ler de novo? 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, então eles não estão convertidos ao Senhor. É o que está escrito aqui. Me ajuda aí. Me ajuda aí. É o que está escrito ou não é? É o que está escrito. Eles são convertidos a quem? O pastor. Eles não são convertidos. A igreja não está convertida. A igreja está convencida que conhece Deus. Converte ao Senhor, o véu lhe será tirado. O véu lhe será tirado. Quando você tirar as leis da sua vida, você vai entender o Evangelho. Só quando você tirar a lei da sua vida. Tirado, 17, vamos ler até o 17, né? 17, Maria. 17, ora, o Senhor é o Espírito. Você vê que aqui não está dizendo que Jesus de Nazaré é o Espírito. Não, é o Senhor. Deus é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não pode cortar cabelo, tem liberdade? Não tem. Não pode usar um brinco, tem liberdade? Não tem. Não pode usar um esmalte, tem liberdade? Não tem. Não pode usar uma bermuda para ir na praia? Não pode. E cadê a liberdade? Por que eles não podem fazer isso? Porque não tem o Espírito do Senhor. É o que está escrito aqui. Me ajuda aí. Vamos ler o 18, não, só até o 17. Ou senão nós vamos amanhecer aqui, né? Lendo aqui a Bíblia, né? Mas não acabou não. Abra sua Bíblia em Hebreus.
Hebreus, capítulo 7, versículo 18 e 19. Versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga a antiga ordenância, a antiga lei, antigo pacto de Moisés, pelo lado, o lado de cada cruz. Então, do lado de cada cruz, da cruz para cá, se revoga a antiga aliança, né? Cadê? Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenância, por causa de quê? Da sua fraqueza e inutilidade. Para que eu vou seguir uma aliança fraca e inútil? Para quê? Mas os crentes se esforçam a fazer isso. Seguir um pacto fraco e inútil. 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Se ela nunca aperfeiçoou, por que eu vou praticar agora? Coisa alguma. E pelo outro lado, né? E pelo outro lado, se introduz a esperança. O que é esperança? Esperança superior, que está escrito, né? Esperança superior. O que é esperança? É algo que não se vê. Então, Paulo escrevendo aos Hebreus aqui, ele está falando de esperança. Hoje, Paulo já tiraria essa palavra aqui, esperança. Porque hoje o Espírito de Deus já está em nós. Então nós não estamos com essa mesma esperança que esse povo tinha. Eles não tinham ainda o Espírito de Deus. Hoje nós já temos. Então isso aqui para nós não é esperança. Esperança que se vê não é esperança. Pela qual nos chegamos a Deus. Pela graça, né? Nos chegamos a Deus. Nós íamos ler só até o 19, né? Hebreus ainda, estamos no capítulo 7, vai até o capítulo 10. Capítulo 10, do 11 ao 14. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta. Você vê que a palavra escrita naquela época, existia sacerdote, o templo estava de pé, existia sacerdote. Derrubaram o templo, mataram os sacerdotes. Nada mais ia impedir aquele povo viver a aliança, a nova aliança, a graça pura. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado. Então, naquela época, com o templo de pé, existia serviço sagrado. Mas o templo foi derrubado. E para se cumprir a profecia, que nem Jesus falou, ele reconstruiria o templo em 3 dias. Ou seja, ressuscitou, nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Hoje o templo de Deus somos nós. Não é mais templo de pedra, como se vê por aí. Então o templo de Deus somos nós. Ele reconstruiu em 3 dias. Se eu for para um templo, procurar um templo para ir para congregar, eu estou dizendo o quê? Com as minhas atitudes? Que eu não sou o templo de Deus. Eu não sou o templo do Espírito Santo. Sacerdote exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca, jamais pôde remover pecado. Você entende? Porque a igreja se acha pecadora, estão num templo onde tinha pecado, né? Estão num templo, eles não se acham templo de Deus, porque se eles se achassem templo de Deus, ele não ia. Eu estou apontando para cá porque tem um ali. Eles não iam até lá, né?
Não ia, porque eles entenderiam. O evangelho de Cristo fazia eles entender, tirava o véu e fazia eles entender que eles eram o templo de Cristo. Paramos aonde? Nunca jamais pôde remover pecado. Vamos ler até o 14, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Não foi até o carnaval, não foi até o ano novo, foi para sempre. Jesus tendo oferecido para sempre um único sacrifício, único. Como é que se prega sacrifício hoje dentro das chamadas igrejas? Se Jesus foi o único sacrifício que Deus aceitou. Um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Quando lemos esta passagem aqui, na nossa mente carnal, dá a entender que lá no céu tem 2 tronos. Mas lá no céu não tem 2 tronos. Lá no céu só tem um trono. Essa destra de Deus vem da terminologia poder. Trono de poder. Então, Deus que estava numa carne aqui nessa terra, né, estava encarnado numa carne aqui nessa terra, e essa carne se chamava Jesus de Nazaré. Deus era quem estava nele. Era Deus quem fazia todos os milagres. Não era a carne, era o próprio Deus que estava nessa carne. Então, quando esse espírito desencarnou, subiu de novo e sentou-se no seu trono de poder. Trono da majestade. Não é que no céu tem 2 tronos. Agora, os pastores pregam para ele que como lá no céu estava cheio de trono. É um trono do Deus Pai, um trono do Deus Filho, um trono do Deus Espírito Santo. Só existe um Deus, só existe um trono. Ele voltou, depois de tudo efetuado, todas as obras concluídas aqui nessa terra, ele voltou e sentou no seu trono de direito, de poder. Paramos aonde? Se ofereceu para sempre. Quanto estão sendo sacrificados? Nós lemos o 13, né? Lemos o 12. Acertou a destra de Deus. 13. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos. Então Deus, depois ressuscitou, Cristo desencarnou, Deus desencarnou do corpo de Jesus de Nazaré, né? Subiu aos céus e ficou aguardando. Que ficou faltando algumas coisas aqui para fazer. Ver se esses inimigos aí, um deles era a morte. A morte da carne? Não. A morte do espírito que ficava preso. Não é que o espírito morre, mas o espírito ficava preso na cova. E ele venceu esse poder da morte. Hoje, a morte já não tem esse poder de prender o espírito na cova quando a pessoa morre. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos seja posto por estrado de seus pés. 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou ou vai aperfeiçoar se eu fazer um jejum? Aqui está escrito que aperfeiçoou. Então, se eu for fazer um jejum para aperfeiçoamento, eu estou dizendo que ele não aperfeiçoou ninguém. Aperfeiçoou para sempre. Não foi até o carnaval, foi para sempre. Se eu estou aperfeiçoado, que pecado que eu tenho? Se ele me aperfeiçoou e foi para sempre. Quantos estão sendo santificados? Santificado 15, vamos ler até o 17. 15. E disto nos dá testemunho também quem? Quem é que dá testemunho? É eu? Ô pastor, eu quero dar meu testemunho. Vem cá, irmã, vem cá. O que foi com a irmã? Qual é o testemunho da irmã? Ah, pastor, eu comprei um apartamento. Quem é que dá testemunho aqui, meus amados? O Espírito Santo. É ele que dá o testemunho.
Testemunho também o Espírito Santo. Portanto, após ter dito, 16, esta é a aliança. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, que dias? Do julgamento, do juízo final, que ocorreu no ano 70. Depois daqueles dias, o Senhor, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis. Não é mais em tauba, não era mais em pedra que nem Moisés tinha, não é mais em papel que nem nós temos hoje. Onde que ele ia pôr a lei deles? No nosso coração, no nosso entendimento, né? As minhas leis sobre a sua mente. Onde é que está as leis de Deus? Não é mais aqui nessas páginas amareladas, na nossa mente. Na sua mente as escreverei. Então, o Evangelho de Cristo está escrevido aqui na nossa mente. Quando nós lemos algo errado aqui, não bateu aqui. De imediatamente, o Espírito acusa. Está muito certo não, isso aí não. Investiga isso aí, raciocina, né? Faz qualquer coisa aí, ó. Porque não está passando aqui, é como que fosse um Scania. As minhas leis, sobre a sua mente a escreverei. 17. Acrescenta, ele vai acrescentar mais alguma coisa. Acrescenta. Também, de nenhum modo. De quantos modos? Nenhum. De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Mas se o camarada está no local que se corta o cabelo, Deus já se lembrou dos pecados. Usou um esmalte, Deus se lembrou dos pecados. Usou uma bermuda, Deus se lembrou dos pecados. Comeu carne de porco, Deus se lembrou dos pecados. Que igreja que é essa? Que Deus que é esse? Não é o Deus do Evangelho? Dos seus pecados e das suas iniquidades, ele não vai se lembrar. E das suas iniquidades, para quê? Até quando? Até o carnaval? Não, para sempre. Para sempre, para sempre. 18. Nós estávamos aqui só até o 17, mas eu vou ler o 18 para não ficar solto aqui. Ora, onde há remissão destas, né, dos pecados, das transgressões, das iniquidades, onde há remissão, o que é remissão? Tirar fora. Onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Já não há mais. Ixi, vamos acelerar aqui, nós tínhamos muita coisa ainda para ler aqui. Mas Lucas, abra sua Bíblia, Lucas. Vamos deixar de conversa. Abra sua Bíblia, Lucas. Lucas, vou acelerar, né, gente? Porque já está com 1h03, nós precisamos terminar. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. 38. Indo pois eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, eu podia até pular isso aqui, mas vou ler um pouco meu rápido. Certa mulher chamada Marta, né, a história de Marta e Maria, chamada Marta, hospedou na sua casa, e tinha ela uma irmã chamada Maria, chamada Maria, e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Então Maria, era Marta e Maria. Maria não quis saber de nada, de preocupação com nada. Ela quis saber do quê? De sabedoria do Evangelho, que Cristo, das palavras de Cristo, que Jesus pregava. Ao contrário de Marta, né? Marta agitada. Essa Marta, nós comparamos ela com a lei, o povo que segue lei, preocupado com jejum, preocupado com Páscoa, preocupado com batismo nas águas. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada com muito serviço, campanha. Marta estava preocupada com tudo.
campanha de Josué, campanha de Jericó, campanha de Ana, né? E Maria não, Maria estava lá, fala, Senhor, que eu te escuto. De um lado para outro, ocupada com muito serviço, então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupadas com muitas coisas, com jejum, com Páscoa, buscar Deus no monte, buscar o Espírito Santo de manhã, que nessas igrejas por aí é assim, ó. Você precisa ir 6 horas, 7 horas da manhã na igreja buscar o Espírito Santo. Como você foi cedo buscar o Espírito Santo, de tarde você volta a devolver o Espírito Santo. É assim. Era como Marta estava vivendo aqui, né? Andas inquieta, se preocupa com muitas coisas. No entanto, pouco é necessário. No entanto, para ser um cristão de fato, de verdade, um cristão genuíno, pouco é necessário. Aceitar o Evangelho só. Pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, né? Esta não lhe será tirada. Então, aquele que escolheu o Evangelho, não será tirado dele o Evangelho. A luz do Evangelho, nos ilumina. Não será nos tirada. Temos 2 passagens. Romanos, 2 não 3, mas é tudo pequena. Romanos, volta lá em Romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Cadê? Está aqui, ó. Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. É o que Maria se preocupou, viver somente por fé. Marta estava toda preocupada. Gálatas, capítulo 4, estamos terminando, né? Gálatas capítulo 4, do versículo 4 ao 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, o cumprimento do que a Torá dizia. Veio ou não veio? Veio. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, Jesus de Nazaré era um homem, nascido de mulher, era um homem como nós. Homem, nascido de mulher, e tinha uma lei para ele cumprir. Então, quem anulou a lei não foi Jesus de Nazaré, foi o Cristo depois desencarnado. Nascido de mulher, sobre a lei, para o quê? Quando eu falo para o povo que Jesus de Nazaré não veio para ela, o povo se escandaliza. Mas é o que está escrito. Eu vou negar isso aqui? Não posso negar isso aqui. Para resgatar os que estavam sobre a lei. Gentio tinha lei? Não tinha. Então Jesus não veio para eles. Veio para quem? Para o que estava na lei. Quem era que estava na lei? Os judeus. Para o que estava na lei. A fim de que recebêssemos, porque Paulo está dizendo recebêssemos. Agora prega esta palavra para a igreja hoje, como tivesse sido escrita esta madrugada, né? Mas a palavra não foi escrita esta madrugada, foi escrita foi escrito em 53.
recebêssemos a adoção de filho. Olha, em 53, Jesus já tinha sido crucificado, né? Já tinha subido aos céus. E Paulo dizendo que nós recebêssemos a adoção de filho. Hoje não tinha sido ainda não, era. E ele, a morte da cruz não foi para isso? Mas o que ele estava esperando o quê? Essa adoção de filho era depois de quando? Depois do julgamento. Que aconteceu quando? No ano 70. Aconteceu o juízo. A adoção de filhos. 6. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Porque sois filhos, que clama, Abba, Pai. Os crentes clamam, ó terra. Que não são filhos. Porque se eles fossem filhos, clamavam, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo. Então, na lei, eram escravos. Eles, os judeus, eram escravos da lei. Tinha que cumprir 613 mandamentos. Não podia errar um, não podia pular um. Depois da cruz, sois o quê? Filhos. Não és mais escravo, porém filhos. E sendo filho, também herdeiro. Herdeiro por Deus. Eu já falei uma vez, eu já falei várias vezes, 1 milhão de vezes. Vou falar 1.000.001. Eu tenho essa casa. Meu filho é o quê? Herdeiro meu. Ele é meu herdeiro. E quando eu morrer, ele é herdeiro, continua como herdeiro? Não, ele fica como dono da casa, proprietário da casa. E o que aconteceu aqui? O herdeiro morreu, o proprietário morreu. Nós o quê? Continuamos como herdeiro? Não. Eles aqui ainda eram herdeiro. Porque o julgamento não tinha vindo ainda. O testamento não tinha sido aberto. Então o juízo veio. Então eles deixaram de ser herdeiro, passaram a ser o quê? Proprietário. É o que nós somos hoje. Proprietário das bênçãos de Deus. Amém, pessoal? E para nós encerrar hoje, com toda a sorte de bênção, e assim continuamos uma vida abençoada em todas as áreas da nossa vida. Na nossa vida sentimental, na nossa vida conjugal, na nossa vida trabalhista, na nossa vida espiritual principalmente, né? Na nossa vida espiritual. Então, para terminarmos hoje com todas essas bênçãos já em nós, né? Deus não deve nada para ninguém. Deus pagou tudo. Deus não tem promessa mais para ninguém, meus amados. Deus já deu, entregou. Nós somos donos da promessa. Nós não somos mais herdeiros, nós somos proprietários. Então, Deus não tem mais promessa para ninguém. Então, receba essa. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, para nós encerrar hoje. Capítulo 1, versículo do 11 ao 14. Versículo 11. Onde digo, no qual fomos também feitos herança. Olha uma palavra que o escrito não aceita. Herança predestinados. O que quer dizer a palavra predestinado? Uma palavra que já foi liberada desde o princípio do mundo. Predestinados segundo o propósito daquele, não foi propósito de pastor, né? Foi o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, ou dele mesmo. Ele não se reuniu com ninguém, como os pastores se reúnem hoje aí, né? Ele foi com ele mesmo. 12, a fim de quê? A fim de sermos para louvor. Nós somos o louvor de Deus. A fim de sermos para louvor. Não, é outro evangelho que eu estou pregando. Não pode ser o mesmo que se prega dentro dessas igrejas por aí.
Porque eu fiquei 31 anos dentro de uma igreja e nunca pregaram isso para mim. Ele selava isso aqui. A fim de sermos para louvor da sua glória. Da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, eles esperavam em Cristo porque o julgamento não tinha acontecido, o juízo, tudo ia se encerrar no juízo, que ocorreu no ano 70. Então, Paulo, eles aqui, todos eles aqui, eles estavam esperando em Cristo. Nós não podemos andar esperando em Cristo, meus amados, porque Cristo está em nós. É que nem eu falei, esperança que se vê não é esperança. Cristo está em nós. Eles esperavam que Cristo não tinha vindo ainda. Era só depois do juízo que Cristo ia estar em todos. 3, vamos ler o 13, vamos ler até o 14. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho, olha a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, Cristo, Jesus de Nazaré, como homem, como cumpridor de lei, ele veio salvar os judeus de tudo, de toda ordenança, obrigações que eles tinham. Nós fomos salvos por quê? Pela palavra. Foi a palavra que nos salvou, não foi a morte de Jesus, foi a palavra já. Nós gentios, né? Os judeus sim, mas nós gentios, quem nos salvou foi a leitura da palavra, do Paulo explicando para o povo, tanto de Efésio como dos outros locais, né? O efeito daquela cruz que ocorreu, as conquistas que tinha chegado até eles, sem nenhum pagamento, independente de nada, de jejum, de banho de piscina, de comer pão, de beber suco, sem nada. Chegou até aos gentios, através de quê? Do sacrifício? Não, o sacrifício foi feito para os judeus. Através de quê? Do evangelho. Do evangelho dado a Paulo. Vamos ler, por isso nós vamos ler de novo o 13, né? Em quem também vos depois, não foi na cruz, não foi no sangue, que o sangue foi oferecido para os judeus, para pagar os pecados dos judeus, que eram as transgressões, né? Depois que ouviste a palavra, foi depois, não foi antes, foi depois. Depois que ouviste a palavra da salvação, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, tendo nele em Cristo, né? Também crido, foste selado com Espírito Santo. Então esse negócio de buscar Espírito Santo de manhã, devolver à noite, sai de ré. Porque nós fomos selados com o Espírito Santo, todos nós. Todos nós. Não foi só eu, não foi só o Betano, nem o Cicrano. Todos nós. E aí precisamos que nós venhamos reconhecer isso. Com o Espírito Santo da promessa. Então, antes do julgamento, antes do juízo, havia o quê? Uma promessa. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ia ser derramado sobre toda a carne. Antes, algumas pessoas, só quem o Espírito Santo tinha sido, antes do juízo, o Espírito Santo só tinha sido derramado em quem? Em quem estava fazendo a obra, quem estava pregando o Evangelho. Os profetas, né? Tinha sido derramado sobre eles. Mas a multidão, o povão, não tinha sido. Mas havia promessa, depois do julgamento, depois do juízo, toda a carne receberia o Espírito Santo. E como é que eu vou num certo lugar de manhã buscar o Espírito Santo e devolver à noite? Também, crido foste, selado com o Espírito Santo da promessa. 14,
14, o qual é o penhor da vossa herança. Então Deus pegou o Espírito dele e colocou em nós. Olha, vocês estão seguros. Vocês tenham paciência, 1h30. Meus amados, todos nós, antes da cruz, todos nós já tínhamos um Espírito. Antes da cruz, já tinha um Espírito, o Espírito natural, o sopro de vida. E quem vai salvar esse Espírito que nós tínhamos? Quem é? O Espírito Santo vai dar essa garantia. Que quando ele partir dessa terra, quando o Espírito Santo partir dessa terra, como um grande amigo nosso que ele é, ele não vai nos deixar só. Ele vai nos levar. E eu falei outro dia desse aí, né? O meu filho tem, ele pode ter, digamos que meu filho tem um grande amigo. Esse grande amigo do meu filho chega aqui na minha porta dizendo que é amigo do meu filho. Eu vou acreditar? Deixo ele entrar? Não deixo. Mas se ele chegar junto com meu filho, o que acontece? Sobe, almoça, janta, dorme. É assim o Espírito Santo em nossas vidas. Ele se uniu, como está escrito, é Espírito com Espírito. Ele se uniu ao nosso Espírito. E quando esse Espírito que Deus colocou em nós partir, quando Deus chamá-lo, ele vai levar o nosso junto. Dizer, Pai, aqui está o meu colega. Mais ou menos isso. É uma terminologia minha, né? Para que você entenda melhor. É assim. Terminamos o 14, né? Vou ler de novo para nós fechar. Qual é o penhor da vossa herança? Até ao resgate. Até Deus chamá-lo. Até o resgate da sua propriedade. Então, quando Deus chamar o Espírito dele, ele levará o nosso junto. A sua propriedade em louvor da sua glória. Eu recebo isso, meu amado. Você recebe isso? Se você recebe, você é um filho de Deus autêntico. Você é um cristão autêntico. Você recebe esta palavra. Então, se você recebe, você é um abençoado com todas as sortes de bênção. E prosseguimos. Quem sabe até o final da semana eu posso dar uma palavra, mas certamente, certo mesmo, só domingo, 8 horas da manhã. Amém? Paz eterna a todos.